Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que a paz, a luz e o amor do nosso querido Mestre amigo esteja com todos nós, a nos envolver neste momento, onde buscamos a luz do seu Evangelho de amor. Que possamos, neste momento, nos colocar de forma receptiva aos eflúvios divinos que Deus sempre derrama sobre seus filhos amados, que possamos abrir nossos corações ao Divino Mestre, respirando profundamente, soltando todas as preocupações, todos os aborrecimentos, para assim elevar nossos melhores pensamentos e sentimentos ao Pai Celestial, de supremo amor, bondade e sabedoria. A Mãe Santíssima, que nos ama infinitamente e sempre nos envolve em seu manto sagrado. Nossa Mãe, Maria de Nazaré. Imaginemos nesse momento a figura amável de Jesus e apresentamos a Ele a prece de amor que já se encontra em cada coração que o busca. Amado Mestre Jesus, quão belo é estar diante da vossa divina presença, quando o buscamos através de nossos corações, com todo o nosso amor e de toda a nossa alma. Podemos sentir a radiância da alegria indescritível que permeia todo o nosso ser, de forma leve, luminosa, que nos torna amorosos com o todo, sem apegos, sem divisões. Teu amor nos transforma, amado Senhor Jesus, no melhor que possamos ser, fraternos, caridosos, cientes que o amor verdadeiro, nada retém e só se expande a tudo e a todos. Quando nos entregamos à orientação do seu Evangelho, percebemos o panorama maior da nossa vida e a ajuda que recebemos todos os dias. Assim, Pai amado, nos revista de coragem e fé renovada para que possamos nos livrar dos pesos do passado e das energias negativas que nos impedem de ver a beleza e a força interior de que dispomos e sempre nos entregar ao amor de Deus em nossos corações. Então, com o nosso ser radiante de entusiasmo, que é a inspiração que vem de Deus, temos a certeza plena que somos apoiados pela sua tremenda compaixão e apoio em todas as circunstâncias da vida. Que seu amor seja assim sempre sentido por nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, no item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores,
que também se traduzem em seu antagonismo na terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade de existências. Há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sobre o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus, o que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos sobre o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles e Jesus generalizava o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito e que fosse indiferente com ela. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Que assim seja. Queridos amigos, este é um tema muito importante que diz respeito ao nosso objetivo maior, que nos reúne novamente na existência, para aprendermos a valorizar este centro de aprendizados, de redenção e iluminação que o Senhor da vida nos conferiu através da família, ou seja, do núcleo familiar, tanto no âmbito material como na perspectiva espiritual, com as informações e entendimentos que a doutrina espírita nos traz a respeito da finalidade maior da família, tanto no plano material quanto a família que se estende e cresce no plano espiritual. O espírito encarnado na Terra é herdeiro de si mesmo, possui a sua individualidade pré-existente ao corpo, que lhe permite a possibilidade de se expressar, se manifestar através das experiências necessárias ao seu desenvolvimento e aprimoramento, se relacionando com as demais criaturas. Ele é o resultado das suas vivências em outras existências e de muitas outras experiências que lhe marcaram o ser, conferindo-lhe características próprias que lhe constitui a individualidade eterna, em desenvolvimento gradual rumo à perfeição. Desta forma, se manifesta na vida através de seu livre arbítrio, reagindo às situações, às circunstâncias do meio em que vive, fazendo suas escolhas, ora assertivas,
respeitando as leis divinas e amando seus semelhantes, ora equivocadas, movidas pelos sentimentos inferiores de orgulho, egoísmo e falta de amor e respeito ao próximo. Assim, em sua jornada segue gradualmente, aprendendo, se aprimorando e desenvolvendo-se intelectual e moralmente. Pode escolher por vezes estacionar, mas nunca poderá retroceder, pois o progresso é uma condição da natureza humana, obedecendo às leis divinas, a lei do progresso. A família tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, sendo um importante instrumento que permite que continuemos em nossa trajetória evolutiva e espiritual. A família é organizada no plano espiritual. Nela encontramos espíritos afins, simpáticos a nós, ligados por relações e laços anteriores, como também espíritos completamente estranhos, conhecidos ou desconhecidos, que não simpatizam conosco, que muito possivelmente trarão experiências difíceis às relações, a fim de que mutuamente possamos transformar essas ações inferiores, desenvolvendo a compreensão, a paciência e o amor. Portanto, nesse núcleo familiar, todos estão em processo de reajustes e ou resgates de débitos, formando nessa caminhada laços de simpatia, de amor, mas também laços de inimizades. A família consanguínea é um importante instrumento para construir o novo homem, depurando seus vícios, fraquezas e sentimentos negativos em sentimentos nobres e prazerosos, através das experiências em comum. As famílias ligadas pelos laços espirituais perpetuam-se no plano espiritual, purificando-se, fortalecendo-se e crescendo continuamente na medida dos novos afetos que vão acontecendo no decorrer das existências. As famílias, pelos laços corporais, podem extinguir-se por falta do alimento espiritual ou moral já na vida atual. Jesus nos demonstrou a existência da família espiritual quando diz a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. Porque a família espiritual é a mais importante ao espírito imortal, pois buscam fazer a vontade do Pai, na vivência do amor entre seus membros, exercitando o amor aos seus semelhantes. O homem encarnado deve empenhar seus esforços para que sua família corporal, pelo reencontro de afetos e desafetos, sejam todos participantes da sua família espiritual, transformando laços consanguíneos em laços espirituais pelo afeto. Mestre querido, agradecemos sua amorosa luz sobre nossas consciências, abrindo nossas mentes e corações ao intenso sol que desperta em nosso interior quando nos elevamos a Ti. Toda energia e sentimentos negativos se clarificam, purificando ao mesmo tempo nossos corpos e mentes. Que possamos, Mestre amado, banhar nossas almas todos os dias em vossa luz de amor e agradecidos possamos irradiar a todos os seres da criação, bem como a todos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que vos não conhece, e na força da união perfeita em vós, que remove bloqueios e dissolve a indiferença, estejamos todos unidos em nome do amor e da verdade, e possamos receber de vós as bênçãos derramadas a preencher todos nós com as suas dádivas divinas, hoje e sempre, e que assim seja.